190 dias para terminar o mandato de José Saldi. Eu sempre começo assim, porque o povo taubatiano está aguardando esse momento. Então falta pouco para nos livrarmos da pior gestão que Taubaté já viu. Isso não sou eu que estou falando, as pesquisas falam, a população de Taubaté fala. E na última semana agora, no final da última semana, fomos surpreendidos aí com uma manobra política, pode-se dizer que é normal, dentro da política, dar legenda, não dar legenda, é prerrogativa do partido. No entanto, cabe analisar a forma que é feito isso, como é feito isso e quais são os movimentos em torno disso. Na última live que eu fiz na quinta-feira, eu falei sobre um movimento que estava acontecendo na Câmara Municipal de Taubaté. Esse movimento na Câmara Municipal de Taubaté foi citado o nome da Maria Ortiz, algumas pessoas não citaram, alguns vereadores usaram a tribuna e não citaram o nome da Maria Ortiz, mas foi bem claro sobre a situação, e para mim, a pessoa falou que era dela mesmo, então eu posso afirmar isso. Então eu fico assim pensando, disseram que não é bonito, não era bonito o que a Maria estava fazendo. É bonito o que fizeram agora? Pode ser prerrogativa, pode ser legal, mas será que é moral? Porque nem tudo que é legal é moral. Tudo bom, Maria? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite de estar aqui e poder esclarecer o que vem acontecendo atualmente na política em Taubaté. Maria, você já sentia que isso pudesse acontecer? Ana Paula, eu estou na política, em vida pública, há 20 anos. Então, hoje me perguntaram na entrevista com o Pedro Luiz, te surpreendeu? Não, não me surpreendeu. Dentro da política, a gente vê muito o jogo de egos, a gente vê as pessoas com ego inflado. No decorrer de uma campanha, isso vai se tornando cada vez mais presente, infelizmente. As pessoas esquecem do propósito de uma candidatura, né? Que é para ajudar a população, ajudar as pessoas, e começam a inflar o ego e pensar muito de maneira inflada em si mesmo. E isso não é surpresa nenhuma para a gente. Infelizmente, a política tem disso. Em alguns momentos eu fico até me questionando, talvez a política realmente não seja para mim. Eu gosto de política pública. O que é política pública? É serviço para a população, é fazer o bem para as pessoas. Esse jogo da política, esse tabuleiro de xadrez, sempre eu tive uma dificuldade de entrar, nunca quis muito participar disso. É difícil, né? Exatamente, esse meio onde as pessoas esquecem dos propósitos, dos princípios e acabam criando articulações e jogos políticos. Isso realmente nunca me agradou, mas não é surpresa. Eu fui como repórter, as pessoas me procuram, ainda mais nesse meio que eu tô de denúncia, né, de receber denúncia, e não é bem uma entrevista, é um bate-papo. Sim. E eu recebi uma pessoa e ela me disse assim, não, agora a Maria filiou no PL e agora ela vai vir, ela vai falar tudo que aconteceu no governo, ela vai falar tudo de errado que aconteceu, porque ela agora... Eu falei assim, escuta, mas se ela é candidata a vereadora, como que ela vai vir, vai falar o quê? Ela vai falar as coisas boas que ela fez enquanto estava no governo. Eu não entendi a ligação. E na sua fala... Esse é o gancho que você está pegando. Eu acredito que as pessoas que estavam no PL entenderam que a minha ida para lá não era uma ida por ideologia, por acreditar no partido. O que eles entenderam? A Maria está aqui, agora a gente vai usar ela como marionete para atacar o Júnior, para agredir o Júnior. E eu, desde o começo, desde o princípio, eu deixei muito claro para a Márcia que o meu intuito lá no partido era me candidatar a vereadora para ajudar as pessoas, ter uma candidatura própria, independente. Porém, eu nunca, jamais agrediria uma pessoa que esteve comigo 20 anos, que é pai das minhas filhas, com quem eu construí uma história, um bom relacionamento, respeito, e também trabalhei junto no governo durante 8 anos. Foi o que eu disse, mas ela vai falar mal do que ela fez? Do que eu mesma fiz. Eu falei, eu não estou entendendo, tudo bem que eu tô com o cabelo ruivo agora, assim, né? Eu falei, eu não estou conseguindo entender o nexo. E não, mas vai. Eu falei assim, olha, eu acho que vocês estão enganados. Mas, enfim, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. E eu comecei a acompanhar. Fiquei sabendo da sua filiação no dia que você filiou. Sim. Aí mandei mensagem, tudo, a gente não conseguiu se encontrar.
E fiquei sabendo da negativa da legenda logo Também bem no dia, né? dia, nas primeiras horas ali, Sim. porque a notícia chega para o repórter que está ativo. Dias antes dessa negação da legenda para mim, eu já escutei um burburinho de que já havia essa conversa da Márcia com outros pré-candidatos a vereadores que acho que estavam sentindo que a minha campanha estava crescendo e realmente queriam que eu saísse desse páreo, né, de concorrer à eleição nesse período. Estavam talvez com receio da minha candidatura. Acredito que a gente precisa sim de uma renovação da Câmara, porque a Câmara, o nível está muito ruim, está muito de barganha, de troca de cargos públicos, a gente vem vendo isso por aí. Agora tem uma fala que virou modinha dentro lá. Sim. Nós indicamos para compor. Não existe isso, a Câmara não pode compor governo. Porque uma das principais funções da Câmara é a fiscalização do governo. Como é que você compõe um governo com cargos que você recebe e você fiscaliza? Isso é impossível, isso não existe. É para compor. E não fiscalizou mesmo, não fiscalizou porque a fiscalização ficou por nossa conta, tanto que todas as ações civis, os inquéritos que hoje o prefeito José Saldi responde, foram feitos com nome e sobrenome, e nós fizemos isso com muita dificuldade, porque as ferramentas do munícipe comum, que no caso sou eu, são poucas, são limitadas. Sim, sim. Então nós dependemos do Ministério Público para que nos ajude a aprofundar as investigações. Mas isso que você está falando, esse movimento aconteceu, porque na terça-feira, na sessão de Câmara, houve 2 vereadores que fizeram as 2 últimas falas, e eles, um mencionou o seu nome, o outro não, e você via que tinha, pelas falas, um incômodo muito grande, né? E não era só por parte do PL não, viu, Maria? Não era só por parte do PL, não. A sua campanha eleitoral, com pré-campanha eleitoral, com pouco tempo, ela criou um corpo muito grande, né? Sim. Então, a Maria, quando você colocou, não, é Maria Ortiz. Sim. Maria Ortiz, eu falei, gente, tá super certa. Claro, super certa, é o governo que você trabalhou. E é o meu nome, eu sou Maria Ortiz ainda, não tirei o nome Ortiz, ainda não me separei formalmente, então tô com esse nome. Quando eu coloquei a minha candidatura, a primeira pessoa a me apoiar e falar, filhinha, use o nome Ortiz, foi o Bernardo. Uma pessoa que eu tenho muito carinho, que eu respeito muito, a história de vida dele, a trajetória, aprendi muito com ele, um grande mestre realmente, um professor. E ele foi a primeira pessoa a falar, use o nome Ortiz, porque é o seu legado. Você trabalhou por isso, você conquistou isso. Sim. Então, durante o período que eu estava em vida pública, né, na prefeitura durante 8 anos, todos os trabalhos realizados, desenvolvidos pelo Fundo Social de Solidariedade, no qual eu fui voluntária durante 8 anos, desenvolvendo esses 18 projetos sociais, foram meu legado também. Então, hoje não adiantaria eu sair candidata, por exemplo, Maria Perrota. Maria Perrota, as pessoas que me conhecem são as pessoas da minha infância. Sim. Né? Sim. Então, as pessoas, você está usando o nome. Não estou usando o nome, é meu nome. É seu nome. É meu nome. Não, e assim, Maria, eu acredito que além de ser seu nome, é o que representa todo o seu trabalho. Exatamente. Durante 8 anos de governo. Exatamente. Que teve Taubaté. Sim. Né? Então, acho que, novamente, nós vamos falar em incoerência e até uma infantilidade do partido quando lhe convidou para ser pré-candidato. Ele já deveria ter a maturidade, né, o PL, ele já deveria ter a maturidade de entender que seria assim. Sim. Essa foi uma conversa que eu tive com a Márcia no primeiro dia. Eu falei, olha, eu tenho uma história com o Júnior, eu tenho 20 anos de relacionamento, em momento algum eu vou agredi-lo. Eu deixei isso tudo muito claro no dia de filiação. E ela falou, jamais, a gente nunca que a gente vai pensar nisso. E naquele momento, Ana Paula, ainda existia a possibilidade da Márcia ser candidata a vice. Sim. Ainda existia essa composição. Porque seria interessante para Taubaté a gente ter o PL e o Republicanos unidos. Porque a gente está falando o quê? De posicionamento político, direita e esquerda. A gente vai dividir com um candidato que tem 2% dos votos e o outro que tem 48%, ou a gente vai somar, para quem sabe até tentar ganhar no primeiro turno e já fazer uma mudança dessa gestão que está sendo necessário, né, que a gente está querendo tanto essa mudança. Então, eu acredito que durante a pré-campanha aí surgiu uma questão de ego mesmo, da Márcia entender, agora é o meu momento, o cavalo está passando arriado, sou eu sou a escolhida, e entrou como candidata a prefeita, né, e aí começou essa ruptura.
Começou esse racha entre PL e republicanos em Taubaté. Existe essa divisão do partido em outras cidades também, a gente está acompanhando. Sim. O PL está rachado também dentro dele em outras cidades. Aqui é nítido. Então. Tem, por exemplo, não sei se é Mogi, o Bolsonaro está apoiando um e o Valdemar está apoiando outro. E já existe uma rincha, né, uma briga, uma disputa dentro do partido. Então também o PL precisa se organizar mais, porque senão vai acabar também igual o PSDB, né? Vai implodir. Eu percebi nesse movimento que aconteceu com você, a sensação de fora, não sei se eu estou certa, mas mulher tem sexto sentido, sim, né? A minha sensação aqui de fora, diante da minha experiência, é que a Márcia parece que ela foi pressionada. Parece, a sensação que dá é que aconteceu entre os pré-candidatos a vereadores do PL, se sentiram extremamente ameaçados pela sua campanha com pouco tempo, robusta, sim, né? Um marketing muito bom nas suas redes sociais, uma fala muito clara que as pessoas entendem o que você está falando, num tom de voz muito macio, muito agradável de ouvir, porque não basta você querer ser candidato, você precisa ter todo um preparo, até mesmo, além de psicológico, tanto também quanto conteúdo, né, de estudo, porque as pessoas, não é só chegar, eu sou candidato. Sim. Você tem que entender da legalidade, entender do que acontece. Mas a sensação é que dá que os pré-candidatos se sentiram ameaçados, não somente do PL, mas quem teve força para pedir, de repente, que não desse legenda para você, foram os próprios pré-candidatos dentro do partido. Aí você começa a sentir que o partido começa a ter um racha, porque sim, se qualquer um lá despontar, ao invés deles entender que tem um quociente eleitoral que precisa de voto para poder eleger cadeiras, parece que eles estão assim na disputa entre eles. É sensação? Sim, eu percebi isso também. Só que isso mostra uma fraqueza muito grande da candidata, né? Hoje a gente tem uma candidata a prefeita dentro do PL com 2% de intenção de voto, que não sai de casa, a gente não vê ela nas ruas, não vê caminhando, não vê em reuniões. Todo mundo fica esperando, nossa, será que vai começar a campanha dela? Será que vai começar? Ela está esperando que o Bolsonaro chegue aqui, todos os votos do Bolsonaro vão diretamente para ela. Isso a gente está achando que não vai acontecer, porque ninguém sabe quem é a Márcia. E a gente percebe que sim, houve uma pressão desses candidatos a vereador do PL, né, os pré-candidatos, um receio sim da minha campanha, de quantas cadeiras vão ser feitas, de quantos candidatos vão se eleger pelo PL, ainda é uma incógnita isso. A gente está falando aí talvez de 2 ou 3 pessoas no PL, porém, você que entende de política, de coeficiente eleitoral, o PL está muito fragilizado, porque a gente já teve aí uma situação, uma história do vereador Pirulito, que abalou um pouco as estruturas sim, dele. É um candidato da igreja evangélica, no qual se envolveu num escândalo familiar. E não sei sobre a história dele, não sei sim, se é verdade, se não é, mas o que eu estou querendo dizer é que a história que ele se viu aí de escândalo familiar tirou muito esse eleitorado dele, que votaria nele, provavelmente votaria nele. Muitas igrejas deixaram de apoiá-lo. Sim. Então, assim, ele já perdeu bastante desse apoio dele para se eleger. Aí temos ali o Diego, que é um vereador forte, mas que também vem perdendo apoios significativos de igreja e tudo mais. Temos outros ali candidatos que são do oba-oba, enfim, que fazem um barraco, mas que não têm expressividade, não têm representatividade no sentido da população confiar realmente, depositar um voto de confiança nessa pessoa. Então, assim, o partido está fraco. Hoje o partido está fraco. Eu estava fazendo conta ontem, eu acredito que faça uma cadeira só. A sua saída só vai fazer uma cadeira. Então, assim, você sabe como funciona, se tiverem bastante candidatos com muitos votos, puxa e tem mais outros candidatos que têm a oportunidade de entrar. Agora, se tiverem todos fracos ali, talvez faça um, talvez faça dois, a gente não sabe, né? Na nova regra eleitoral tá difícil, porque agora nós temos aí o desempenho pessoal. Então, no desempenho pessoal, no primeiro corte, vão ter que fazer, no mínimo, 10% do quociente. Então, se nós tivermos um quociente de 8.500 votos, vai ter que ter 850 votos.
E no segundo corte para a segunda cadeira, são 20%. Então, nós estamos falando de 1.700 votos. Ali dentro do partido hoje, quem tem 1.700 votos, tirando como parâmetro a eleição passada, é o vereador Diego. O PL, eu acredito que tenha que ter mais do que o Pirulito 1.700, não mais teve. de 2.000. O Pirulito não teve isso. Aí nós vamos, qual o outro nome forte, próximo nome forte lá? Hoje lá a chapa era quem? Era o Diego, o Pirulito, você, o Renan. Bem, de nome forte que eu vejo são esses, porque o Renan, acho que ele teve 1.000 votos nas outras, quase 1.000 votos nas outras eleições. Então, e o restante é tudo abaixo de 1.000. Tudo abaixo de 1.000, e aí você fica fora do segundo corte. Sim. Né? Fica fora do segundo corte. Então, eu acredito que vai fazer uma cadeira, e assim... Mas o pior não é isso. O pior eu acho que é o nível ético, o nível de responsabilidade, o nível de respeito com a população e o nível de propósito em ajudar a população que tem dentro do partido, que isso eu não estou vendo. E dentro do partido a população vai correlacionar. Hoje a população não é boba mais. Quem que é que está dentro do partido do PL, que esteve do lado de prefeito José Saldi durante esses 4 anos de administração trágica? O Renan está dentro do governo. Outras pessoas apoiando em redes sociais o governo de José Saldi. Então isso dá um desgaste muito grande. A Câmara Municipal, por si só, os vereadores terão uma queda de votos por conta do desgaste de fazer parte da base aliada de José Saldi. Com certeza, porque a atual gestão está muito crítica, né? Então acho que esse desgaste é natural e você não tinha rejeição nem desgaste. Então, assim, a sua campanha... Sim, uma vida pública honesta, correta, de trabalho. Nunca recebi 1 centavo do dinheiro público, trabalhando durante 8 anos na prefeitura. Então, realmente, uma vida de dedicação. Eu acho que agora o PL tem um problema sério na mão, que é esse outro desgaste. Outro assunto que foi colocado nas minhas lives, e não sei se você teve essa observação com relação, você falou que a Márcia me chamou a atenção na hora que você falou sobre isso, que a Márcia não sai de casa. Sim. Na inauguração da Casa da Direita, muitas pessoas vieram falar comigo que sentiu uma grande dificuldade na fala dela, na parte da oratória dela, na hora de se expressar. Não sei se era emoção ou se realmente tem essa dificuldade, porque é uma questão de posicionamento, de pulso firme. Sim. O que a população espera? Que a pessoa entenda do que vai fazer, da proposta. Um candidato a prefeito, ele tem que saber se posicionar, falar, ter firmeza, realmente, isso a gente espera de um candidato a prefeito, né? Como é que um prefeito vai representar a nossa cidade sem conseguir falar, né? Já tivemos essa experiência. Sim, já tivemos mesmo. Com o Peixoto, com a Luciana Peixoto, enfim, já tivemos realmente, foi um show de horror. Mas onde eu queria chegar? Eu estive no lançamento da Casa da Direita, esperava muito mais do evento, vou te contar como foi o evento. Quando eu cheguei, chegaram algumas pessoas junto comigo, eu comecei a ver que só tinha realmente candidato a vereador, ou candidato a prefeito de outras cidades, apenas isso. E era um grupo pequeno, não tinha muita gente ali. Mas a questão toda não foi essa, podia ser realmente um evento fechado, um evento político, voltado só para as pessoas políticas. Cheguei, cumprimentei a todos, cumprimentei a Márcia, enfim. Num dado momento, dentro do evento, todo mundo dentro da Casa da Direita, lá na Avenida Itália, né, começa a falar no microfone. Todo mundo pra rua, todo mundo pra rua, todo mundo pra rua. Eu fiquei chocada com a organização do evento, porque a sensação que as pessoas que estavam ali é que estavam tocando a gente pra fora, como num tom de expulsão, né? Eu já fiquei, gente, é feio, né? Todo mundo ficou desconfortável, e as pessoas não queriam sair, porque estava um sol muito forte lá fora. Sim. E aí todo mundo abrigado ali do sol, dentro da Casa da Direita, e foram empurrando a gente mesmo, fora, com segurança, com gente empurrando. As pessoas que estavam ali reclamaram muito, se sentiram realmente como se tivessem sido rejeitadas. A gente não é páreo para estar lá dentro. Quem pode estar lá dentro são só os bambambam do partido, digamos assim. Ficou feio para eles nesse momento, foi mal organizado, foi mal pensado. Talvez então não deixasse ninguém entrar e entrasse depois, se o evento tivesse começado, mas enfim. E aí chamaram lá para o palco, ali na frente, a Márcia, tinha um padre, tinha um pastor, tinha Renata Cobra, fiel escudeira aí da Márcia, que acho que é ela que idealiza ali a campanha da Márcia.
Eu não me recordo mais de quem, talvez o vereador Diego. Enfim, estavam essas pessoas ali, foram eles que falaram, depois chegaram algumas pessoas do Partido Nacional, mas na hora da fala da Márcia, eu estava lá na rua, no sol, com os meus apoiadores, com as pessoas que me acompanharam ali, e ela realmente tremia muito. Ela estava com 3 folhas de sulfite na mão, ela leu, tremeu muito, e tanto que ela nem postou nada sobre essa fala dela, né? Ela postou um finalzinho, assim, agradecendo, e acabou. Falta preparo, falta firmeza, falta conhecimento de causa, falta saber o que vai falar. Então, hoje, a gente tem o quê? Uma empresa de marketing que monta o texto dela, ela lê, talvez não saiba nem o que está falando. O que dá a sensação é falta de preparo. Quando o presidente do partido falou que não, é uma mulher, tá, é uma mulher. Precisa de mulher, tá, nós precisamos de mulher na política, mas nós precisamos de mulher que entenda. Sim, que esteja preparada. E eu acho que isso causou a retirada da sua legenda. A minha opinião, me corrija se eu estiver errado, na minha opinião, a sua bagagem de fala, de entendimento, isso causou um grande espanto para todos. Sim. E eu me coloco nessa baseada. Eu me coloco nessa baseada que eu me espantei com a sua qualidade de conteúdo. Eu sempre fui muito tímida, muito né, Ana quieta, Paula? muito tímida, não conversava muito. Você só via ela fazer. Às vezes a gente falava com o Júnior alguma coisa sobre ação social, qualquer coisa. Ele falava assim: amanhã eu falo com vocês, vou falar com a Mariá. Sim. Porque ele ia para casa e ele acho que discutia com você lá, e aí passavam uns dias e ele falava assim, a Mariá falou que é para fazer assim, assim, assim. Então, nosso contato ali dentro da prefeitura era por intermédio do Júnior, porque você sempre estava nos projetos, nos bastidores. Sim. Sabe o que aconteceu, Ana Paula? O Júnior, quando assumiu, ele se preparou, ele foi fazer gerentes de cidade, ele foi estudar, ele se dedicou a uma vida pública se preparando para estar lá, né? Sim. Como prefeito. Eu acompanhei ele na campanha, porém, quando eu entrei como primeira-dama, eu tinha 25 anos de idade. Hoje eu tenho 37. Então, assumir um cargo de primeira-dama com 25 anos de idade é muito cedo, é muito jovem, né? É muito jovem. Eu dei o meu melhor, aprendi, assim, primeiro ano, quando eu entrei, eu lembro que eu grudei na Ana Paula Mussi, que é uma funcionária antiga de carreira, que estava como presidente do Fundo Social na época. Aí eu assumi o Fundo Social, eu lembro que eu grudei nela e falei, Ana Paula, o que você pode me ensinar? Porque a gente não chega sabendo. Não, de jeito né? algum. Eu falei, eu quero conhecer, eu quero aprender quais são os projetos que existem, o que você pode me ensinar? E aí eu tive grandes mentoras lá dentro. A nossa querida Marilda Prado, que faleceu. Sim. Infelizmente, foi uma perda, assim, irreparável que a gente teve. O que eu aprendi com essa mulher, que tinha uma vida pública, né, de, sei lá, 30, 40 anos, já tinha sido vereadora, ela já tinha sido diretora do hospital regional, se eu não me engano, sempre cuidou da área da saúde. Depois, na época em que eu fui primeira-dama, a Marilda Prado, ela foi secretária de ação social. E aí eu viajava com ela, ia para São Paulo buscar projetos, eu ia para tudo quanto é lugar. O CRAS e o CREAS, eu fui junto com ela para São Paulo para buscar. A gente foi brigar para ter o CRAS e o CREAS aqui em Taubaté. Sim. E aí ela começou a me explicar sobre a importância do CRAS e do CREAS, começou a me explicar sobre a importância de várias questões da ação social, me abriu os olhos para muitas questões. Então, assim, eu tive a sorte de ter realmente uma mentora espetacular e de ter convivido com pessoas dentro da prefeitura que eram funcionários de carreira que tinham muito a contribuir e ainda tem muito a contribuir com a gente. E acho que essa bagagem sua assustou todo mundo, e eu acho que assustou até a própria candidata do PL, porque você sabe que, agora eu vou trazer o assunto aqui para a mulherada. Minha filha, nós mulheres em partido, nós somos artigo de luxo. Sim. Você não nega, gente, agora esquece a Mariá, agora quem tá falando é a Ana Paula, vocês não negam legenda para mulher. É porque falta mulher na política, Falta mulher, né? é um desespero. E a bandeira do PL não é mulher na política? Nós queremos mulheres na política. Aí nega a legenda para mulher. Aí eu ouvi hoje, porque
fidelidade partidária. Aí lá na sessão de Câmara estava fazendo escondido. Bem, escondido não estava fazendo porque as fotos, os vídeos estão nas suas redes sociais mostrando. E eu tenho um relacionamento com o Júnior, ele é pai das minhas filhas, não existe. Não, e assim, esconder era essa sabido. Relação. Sim. Era sabido. O que eles queriam usar de repente? Eu fiquei pensando ontem assim, né? Eu falei, meu Deus, o que será que eles queriam? Será que eles queriam usar a Mariá como arma para atingir o Júnior? Mas isso ficou claro para mim. Em conversas, nas últimas conversas com a Márcia, ela deixou isso claro. Ela falou assim: eu esperava de você que você não crescesse com a intenção de votos com o Júnior. Eu esperava que você crescesse na rejeição do Júnior e que agora, num dado momento, a gente vai bater nele, a gente vai agredir, e aí não cabe você estar aqui junto com a gente. Ou você agride junto, ou então não cabe. Eu falei, então realmente não cabe. Porque desde o começo eu deixei claro para você que eu não agrediria o Júnior, pelo contrário. Então esse é o esclarecimento. Porque eu falei assim, aí sabe, sabe aquele filme, não é, acho que não é do seu tempo que você é jovem, mas é do tempo da técnica que tá aqui, que você é velho igual eu. Mas tinha um filme que era com o Steven Seagal, que ele tem o poder de dar aquela ricocheteada, assim, pegar a arma e a arma virar ao contrário. Eles quiseram fazer um jogo para ser um ataque, mas um joguinho feio, amador, feio. Feio. Vamos lá no debate de ideias, né? Não, e o que eles querem? Destruir família, né? Porque imagina, eu, mãe da Ana Luz, da Maia, brigar com o pai dela. Ir para um partido, me colocar num posicionamento onde eu vou agredir o pai das minhas filhas. Não existe. Isso não existe. Eu fiquei realmente pensando, ia ser confirmando agora, e aí já começa aí a ter uma situação onde o PL se mostra desestabilizado dentro do município de Taubaté. Sim, porque a população de Taubaté ela não é boba, né? Até o próprio gestor atual, o José Saldi, ele usou ortizômetro, disse que é um ortizômetro agora, que é um queridômetro, né? Mas não é nada disso, são feitos, é trabalho. Sim. Onde você tem 4 UPAs, 2 UBSs, colocadas, implantadas na cidade, 55 postos de saúde reformados, postos de saúde esses que foram feitos pelo Bernardo. Sim. O Bernardo... Não tem o que falar. O Bernardo, ele construiu grande parte da nossa cidade, né? Eu lembro dele contando as histórias, né? A área onde é o shopping hoje, onde é a nossa região ali central, mais perto de Quiririm, ali do São Lucas, era várzea, né? Sim. Então, assim, ele fez o viaduto para a gente ter acesso, né, essa ligação aí com o centro da cidade. Ele fez muitas escolas, muitas creches, muitas quadras, PAMOS. Então, assim, você pegar os números de construção mesmo, porque ele é engenheiro, ele gostava de construir prédio parrudo, né, como ele diz, assim, com muita... Ele sempre brincava comigo, falava, eu faço muito cinturão, assim, que pode ter um terremoto. Ele coloca muito ferro, né, na estrutura dos prédios. Ele falou, pode ter um terremoto, pode ter um maremoto, pode ter o que for, que o prédio vai durar a vida toda, vai ficar a vida toda. E acredito que em área pública, né, mexendo com dinheiro público, você realmente precisa fazer prédios fortes, que realmente durem muito, né. Então, assim, essa parte de construção o Bernardo fez muito bem, pela profissão dele, por ser engenheiro, construiu muito da cidade. O Júnior veio num outro momento, onde no primeiro ano, a gente teve que enxugar a máquina pública, que novamente vai ter que ser feito isso, né? Tem que ser feito novamente. O que é enxugar a máquina pública, gente? Quando a gente assumiu a prefeitura, foi após a gestão catastrófica do Peixoto. E a gente assumiu com o número de cargos políticos, cargos que não existiam, que eles foram enfiando gente, amigos, conhecidos dentro da prefeitura, enorme. Que não é diferente agora. Não é diferente agora. Só que agora são os cargos dos vereadores. Nós aumentamos a folha de pagamento em 24 milhões mês. Então, aonde está indo o dinheiro público? Tá aí, tá vazando em cargos políticos. E olha, Maria, era uma ameaça ter você mesmo lá. Porque agora nós vamos falar de números, que é gostoso conversar com gente inteligente, meu Deus. Seguinte, os vereadores no primeiro ano de mandato, eles fizeram uma previsão orçamentária acima da inflação. Uhum. Não fizeram o arroz com feijão. Se você entregou, o Júnior entregou com 1 bi e 100. Eles fizeram uma previsão orçamentária com 10% quando a nossa inflação era 4%. Sim. No ano seguinte, eles fizeram uma previsão orçamentária de 1 bi 700. Eles aumentaram 29%, enquanto a nossa inflação era 5%.
Por que eles fizeram isso? Porque eles aprovaram a reforma administrativa em outubro de 2021 e eles tinham que justificar que aquele aumento de salário ia caber dos cargos ia caber dentro do orçamento. Então, eu afirmei que nós íamos chegar no máximo a um BI 400, nós chegamos a um BI 380. Então, ou seja, você vem aqui, conversa comigo, fala de números, fala de dados, coisa que vereador ou não fez porque não quis ou não sabe. O vereador está ali, infelizmente, trabalhando, ao invés de estar fiscalizando, está arquitetando, armando uma forma de enfiar a gente ali na prefeitura, né? Porque são cabos, cabos eleitorais para conseguir se eleger novamente, para se manter no poder, para se manter na disputa. E quando eles veem uma ameaça como você, se reúnem até de partidos diferentes para te atacar dentro de uma sessão de Câmara, usar uma sessão de Câmara que não é para isso. Então, curioso, né, gente? Eu não sabia que tinham falado de mim nessa sessão de Câmara, mas achei bem curioso, assim, qual é a função do vereador falando sobre questões de política partidária dentro da Câmara. Eu acredito que a Câmara, ela é necessária para discutir temas, debates, projetos de lei, propostas para a população de Taubaté. Não tem nada a ver a questão eleitoral, o processo eleitoral agora, a disputa eleitoral, dentro de uma Câmara de Vereadores. Eles realmente estavam bem incomodados. Não, bem incomodados e só apanha árvore que dá fruto. Sim. Mas, Ana, olha, eu tô muito tranquila, eu tô muito em paz com tudo que aconteceu, porque eu sempre segui meus princípios, meus valores, nunca modifiquei nada isso, para ganhar uma eleição, como a gente vê acontecendo, né? Que acontece? O meu propósito é ajudar as pessoas. É por isso que, por exemplo, eu estou na faculdade de psicologia, que eu atendo no CAPES, que eu já desenvolvi mais de 18 projetos sociais e estava lá quietinha e não divulgava isso, porque é um projeto de vida meu. Sim. Então, assim, meu projeto, nesse momento, não foi eleitoreiro. Não é assim, eu quero me eleger a qualquer custo, como a gente vê por aí, e vou fazer o que for preciso. Não. Então, quando realmente não me coube ali, junto com a Márcia, com o PL, quando eu percebi que, vamos falar o português claro, gente ruim cola com gente ruim, gente boa cola com gente boa. Eu comecei a perceber que a turma, a equipe ali, não tem propósito em ajudar a população. Eu não consigo entender isso, Maria. Quando você fala em grupo, dentro de um partido, por exemplo, eu sou do PSD, sou pré-candidata pelo PSD. Lá no PSD, nós temos os candidatos, quando a gente se encontra, todo mundo conversa com o outro, a gente até troca figurinhas. Sim, isso é ótimo. Para falar assim, fulano, você fez isso aqui, não é legal não, faz assim que fica melhor, né? Por exemplo, o Carlinhos, ele é pré-candidato pelo PSD. É ótimo também. E ele liga para mim e fala assim, Ana, por que você não faz assim? Eu falo, Carlinhos, faz assado, né? A gente troca informação, por quê? Os votos dele vai somar na legenda. E política pública se constrói assim, em grupo, eu não consigo entender um partido fica brigando entre si. Sim, eles estão muito rachados. E eliminar uma mulher. Sim, eles estão muito rachados. Quem são as mulheres que tem lá? Porque tem que ter 6 mulheres de voto. Tem, acho que 5 mulheres hoje, né? Porque eu saí, tem 5 mulheres, mas sem voto. Eu não acredito que nenhuma ali tenha chance de entrar hoje. Você acha que alguma ali tem 1000 votos? Não, acredito que não. Gente, com 5 mulheres, então se não tem a 6ª mulher, vai cortar 2 homens. Tirou você, vai cortar talvez 2 vão colocar a irmã da Márcia, vão colocar alguém ali que tá de stand-by. Que tá só afiliado. Sim. Vai fazer a quantidade de votos para não cortar. Gente, olha, triste presenciar Taubaté numa cena dessa, de recusar a legenda para uma mulher. Uma mulher forte com voto. É falta de democracia, é falta de deixar a população escolher em quem votar. Sim. Isso fere a democracia. Agora, era certo que você não ia falar mal de um governo que você participou, senão você falaria mal de você mesmo. Com certeza. Falta de coerência, falta de ética. E assim, o mais gostoso respeito. É você, eu vi seu story ontem, você com a sua filha, Sim. Você indo lá visitar o Dálmata, né? Esse Dálmata é danado, ele pula na gente até a hora. A Bidulina. Gente, se for gente que ela não acha que é de bom caráter lá, ela morde a canela, viu? E assim, eu acho, e o que você passou nesses stories, Maria, me corrija, por favor, é a sua paz de espírito em poder olhar para suas filhas e falar, a mãe
honrou seu pai. Sim, claro, com Porque certeza. independente, eu sou também separada e eu falo muito isso para as pessoas, que independente do que tenha acontecido no relacionamento conjugal, que não deu certo, é pai dos meus filhos, é respeito. acima Teve de uma tudo, história que sim, construiu, eu com fiquei 18 certeza. anos casada, então eu não vou chegar e dizer, Ana Paula, aconteceu isso, fala aí no seu, E nós somos amigos. E nós somos amigos. Então, o Bernardo, a Odila, a Jandira, os irmãos, eu faço parte daquela família ainda, são meus amigos, tenho um bom relacionamento, tenho um vínculo. Então, talvez eles não compreendam isso realmente. Talvez do lado deles seja diferente, seja rivalidade, seja briga, seja disputa, discórdia. Mas assim, depois que foi recusado, falar que a Maria é a mulher, mãe, depois que foi recusada a legenda, que você tomou essa posição de falar assim, não, eu não vou fazer isso, desse jeito eu não vou fazer, anti-Ortiz eu não vou fazer, quando você chegou em casa, que você olhou as suas filhas, qual foi o sentimento? Paz, sentimento de que eu tô fechada com os meus valores, com os meus princípios, de que eu tô agindo conforme eu acredito. E olha, quem ficou mais indignada com tudo isso foi a Ana Luz, a minha mais velha, de 12 anos. Eu lembro que eu cheguei em casa, contei pra ela, ela ficou revoltada. Como assim? Como assim você não é mais candidata, não vão te dar legenda? Como assim as pessoas não podem escolher votar em você ou não? Ela não conseguia entender esse processo, eu tive que sentar e explicar, me posicionei, e ela falou assim, vamos pra luta. Eu ia falar isso agora, às vezes algumas coisas acontecem na vida da gente, Maria, eu tenho quase 10 anos a mais que você, não tenho quase, não, tenho mais de 10 anos, tenho 12 anos a mais que a Maria. E essas coisas acontecem, você falou no início da entrevista aqui sobre um tabuleiro de xadrez. E eu conversei com um amigo meu que joga xadrez há poucos minutos atrás, e ele disse que às vezes é necessário derrubar uma rainha, porque às vezes se você dá ele um cheque, porque você acha que você está fazendo uma boa jogada, e você toma um checkmate. Sim. E esse checkmate leva tempo, porque o jogo de xadrez, ele é um jogo de xadrez pensado. Sim. E ele leva bastante tempo. E de repente, nessa atitude, acabou aí criando um instinto que já se corre no sangue dos Ortiz, de uma nova geração para trabalhar, que foi como você acabou de citar aqui da Ana Luz, vamos à luta. Sim. Né? Então, isso vai ficar na memória dela, que a mãe dela foi cerceada de ser candidata, que houve uma acepção de pessoas dentro de um partido, e que a mãe dela foi impedida de ser candidata. Sim. Isso vai ficar registrado na memória dela. A Ana, ela sempre foi, desde pequenininha, sempre teve assim, uma liderança nata dela, sempre brigando muito pelas injustiças que acontecia com um colega, com alguma coisa, sempre saía à frente, sabe? Eu fico muito orgulhosa do posicionamento dela, da postura dela, e ela cresceu também na política, assim como o Júnior, né? Sim. Ela cresceu já com o pai prefeito. Então ela acompanha muito isso, e ela acompanha junto com a gente, porque a gente faz questão de dialogar, debater, explicar. Quando ela pergunta alguma coisa de política, pergunta alguma questão, assim, a gente senta, explica, e vai crescendo e amadurecendo, já vendo a cidade com outros olhos, né? E aí quando às vezes as pessoas querem aniquilar um legado, que eles denominam como coronelismo, mas não é essa a palavra, é um legado, é uma história que não tem como apagar, acaba derrubando uma rainha, no caso você, e de repente aí criando posteriormente um legado ainda mais forte. Não, mas em relação à Ana Luz, a Ana Luz tem o sonho de ser jogadora de vôlei, ela treina bastante, se dedica lá 4 horas por dia se dedicando no esporte, e todo mundo tem o direito de escolher a sua profissão, de seguir, enfim, ainda é muito cedo para falar disso. Mas olha, parabéns pelo seu posicionamento com relação às suas filhas, com relação ao seu casamento, com relação à sua vida pessoal e como você como mulher. Eu acho que quem perdeu nessa história toda foi o próprio PL, que defende tanto, diz defender tanto a mulher. As mulheres, né? E no caso acabou de ser eu senti bastante essa questão de defesa da mulher pelo PL, eu senti muito enfraquecida, eu senti mentirosa, porque era um momento onde a gente precisava pensar na população de Taubaté. Então, a representação que eu teria como possivelmente uma vereadora, como candidata a vereadora dentro do partido, seria uma força feminina lutando pelos direitos da população de Taubaté. Então eu senti que isso esmoreceu.
isso não foi verdadeiro do PL. E daqui Nem para comigo, nem com a população. E daqui para frente? Daqui para frente, Na olha... campanha agora, você vai fazer alguma coisa? Então, a minha pré-campanha, quando eu comecei a correr os bairros, eu comecei a reencontrar muitas pessoas que eu trabalhei junto, dos projetos sociais, pessoas que tiveram a vida transformada também ao longo desses 8 anos. Muitas crianças que hoje já são adolescentes. Enfim, eu tive o prazer, assim, de ser... Eu me senti, assim, abraçada pela população de Taubaté, sabe? Eu fiquei até emocionada em vários momentos, com as pessoas apoiando mesmo a minha candidatura e apoiando gratuitamente, vindo somar. Cada dia eu recebia mais e mais ligações falando, eu quero te ajudar, como é que eu faço para te ajudar, como é que eu faço para ajudar a sua campanha? E a campanha foi crescendo. Eu estava já com mais de 60 pastores apoiando a minha candidatura, esses pastores que foram se aproximando, que foram entendendo que seria importante ter alguém dentro da Câmara que os representasse, e muitas pessoas de bem, muitas pessoas querendo realmente ajudar a população, com projetos voltados para a saúde mental, para tirar o alcoolismo, dependência química, para tirar moradores de rua. Eu fui me identificando também com esses projetos da igreja. Também corri alguns bairros grandes de Taubaté, onde lideranças comunitárias voluntariamente também se colocaram para apoiar a minha candidatura. Então, assim, foi crescendo, foi tomando corpo. E o que eu quero chegar com isso? Eu não vou parar por aí. Não é porque eu não tenho, hoje, compulsoriamente, uma possibilidade de disputar um cargo público, que eu vou parar. Eu descobri, nesse momento, um propósito, realmente. Eu voltei para a vida pública para ajudar as pessoas. E eu vou continuar, Ana. Eu vou continuar como se eu ainda estivesse numa campanha. Agora não é uma campanha minha, mas eu vou continuar correndo com essas equipes, com esses apoiadores, aglutinando gente, da mesma forma que eu estava fazendo, ouvindo a população, entendendo quais são os problemas, como que a gente pode ajudar. E agora, mais do que nunca, com mais força, mais energia, porque quanto mais bate na gente, mais a gente se fortalece, porque a gente tem valores, princípios e propósito, então isso nos dá mais força, mais engajamento. E o meu intuito é ajudar a população. Então, não tem a possibilidade de disputar uma cadeira na Câmara de Vereadores de Taubaté, mas, em contrapartida, agora estou com o Júnior na campanha dele, vou entrar para apoiá-lo, porque eu acredito que a campanha dele está muito forte, é uma campanha com potencial para ser vitoriosa, e a Márcia, quando se posicionou, me expulsando praticamente do partido, me mostrou mais ainda que ela não tem condições nenhuma de ser prefeita de Taubaté, porque é uma postura muito feia, muito sem palavra, muito... Sem posicionamento. Sem posicionamento, de fraqueza, de ego, pensando mais em benefício próprio do que na população. E aí eu venho com mais força ainda, somar com o Júnior nesse momento, ajudá-la a fazer campanha, vou para as ruas, vou para as reuniões, agora com muito mais energia, muito mais garra. Eu fico contente de ver o seu posicionamento como mulher, porque é isso que faz a diferença de quem tem valores e não preço. Sim. Porque quem tem preço, lê texto. Exatamente. Entendeu? Quem tem preço é manipulado. Sim. E quem não tem preço, tem valores, tem princípios, age dessa forma, desse jeito. Então, assim, meus parabéns mesmo. Sinto muito de não ter você junto nas ruas para a campanha eleitoral. Seria muito bom nos encontrarmos nas ruas na campanha eleitoral, mas infelizmente... E talvez até na Câmara, né? No futuro. Eu não sei, viu? Eu sou meio cética, viu? Eu fico assim, bem perto, as pessoas, tem gente que fala assim, não, eu vou ter 2 mil votos, 3 mil votos, 4 mil votos, né? Eu falo assim, gente... A soma não é respira, assim, porque assim, há uma grande diferença entre ganhar as eleições e ganhar uma campanha. Sim, com certeza. Né? Eu fui candidata 2 vezes, e as 2 vezes que eu fui candidata, eu tive campanhas vitoriosas. Sim. Né? Não ganhei as eleições, mas tive campanhas vitoriosas e trabalhei o povo. Sim, eu vejo isso, eu sinto que a minha pré-campanha já foi vitoriosa, no sentido de eu conseguir estar com a população, me aproximar, e eu quero trabalhar com a população daqui para frente, né? Desenvolver projetos públicos, projetos sociais. Então, para mim, já foi vitoriosa, me abriu muitas portas nesse sentido. E faz parte, viu? Para ser político, que nem você estava nos bastidores, sempre ficou muito tímida, né? Sempre muito quietinha, Sim. tudo.
essas lambadas que a gente toma faz parte, viu? Sim, o Faz parte couro já tá curtido, para curtir o couro mesmo, Mas o porque couro já olha, tá curtido, é viu? algo surreal. Tem coisa que a gente não acredita que ainda pode acontecer, mas acontece. Nós estamos aí em 2024 e uma mulher ser cerceada de não poder ser candidata, e depois sobem aí e falam, não, é mulher na política, é mais mulher na política. Como? Sim. Se você não faz o que eles querem, eles te, né, recusam a legenda. Eu nunca tive a minha legenda recusada, mesmo sendo, como eles falam, uma pessoa difícil. A gente nunca viu isso em Taubaté. Eu nunca vi Eu não sei em outra isso. cidade, gente, mas eu nunca vi também uma mulher numa pré-candidatura ser... Não, uma mulher com voto, sim, com uma campanha com uma forte. campanha forte ser negada de disputar uma eleição. Também nunca vi. Eu vou resumir numa palavra. Isso se chama desespero. Sim. É desespero, é Medo, desespero, medo, é talvez. desespero. Maria, sinta-se à vontade para fazer suas despedidas, suas observações finais aí. Obrigada, viu, Ana, pelo convite. É muito importante que a gente possa estar aqui para esclarecer para a população, porque o vídeo que eu postei fala muito sobre questões eleitorais e algumas pessoas não entendem como funciona, né, a pré-candidatura, a candidatura. Então, só para deixar claro aqui para a população, no dia 6 de abril era a data final para se filiar ao partido, me filiei ao PL para disputar uma vaga na Câmara de Vereadores de Taubaté, com o intuito de ajudar a população. Esse era o meu propósito desde o início e continua sendo. No decorrer dessa pré-campanha, as pessoas podem fazer uma pré-candidatura ali aglutinando gente, conversando com a população, buscando quais são os problemas da cidade, enfim, aglutinando pessoas para uma caminhada aí numa candidatura. E aí, num dado momento, a Márcia me chamou e falou que a minha candidatura não era mais viável para o PL, porque eles iam começar a agredir o Júnior, meu ex-marido, pai das minhas filhas, e que ou eu precisaria estar do lado, agredindo também junto, e crescendo na rejeição eleitoral dele, ou eu não caberia mais ali no partido. E aí houve, sim, uma ruptura, porque isso eu jamais faria, vai contra a minha índole, contra a minha ética, contra os meus princípios. E também, como a Ana Paula disse, é verdade, eu trabalhei 8 anos com ele no mandato, então vai contra até a mim mesma. Eu tenho orgulho, admiração de todo o trabalho que nós fizemos durante esses 8 anos na prefeitura. A gente passa pelas ruas, a gente ouve as pessoas elogiando muito e pedindo, volta, pelo amor de Deus, volta, Júnior, a gente escuta isso. Então talvez o termômetro deles esteja um pouco errado, né? A gente está hoje num desespero nessa atual gestão e as pessoas estão muito carentes, pedindo realmente ajuda. E aí, no último dia 30 de julho, por aí, começam as convenções de partido para definir cada candidatura, para realmente o presidente de partido assinar quem são os candidatos daquela chapa. E como o partido já havia se posicionado ali que eu não sou mais candidata, eu não tenho a possibilidade de me filiar a um outro partido agora, que a data final era lá no 6 de abril. Então hoje eu estou sem a minha candidatura a vereadora, de forma compulsória, porque eu vinha realmente desenvolvendo um bom trabalho com a população, aglutinando gente, querendo ajudar, e a campanha vinha crescendo muito. É uma pena. É uma pena de me sentir assim, de mãos atadas num dado momento, querendo ajudar a população, querendo trabalhar junto para a população, e me sentir assim, como é que eu posso dizer assim, boicotada, né, dessa situação, onde a população deveria poder escolher em quem votar. Então, eu acredito que isso feriu muito mais a população de Taubaté no sentido de proibir que vocês escolham votar, por exemplo, num candidato a vereador. Então, quem está definindo é lá em cima, né? É um jogo político, muito mais de ego, muito mais de poder, do que em prol da população de Taubaté. Mas eu vou continuar trabalhando para a população de Taubaté, mesmo sem cargo público, sempre fiz isso, vou voltar para os projetos sociais ainda com mais força, e vou me dedicar a isso. Com toda certeza. Se por um acaso, uma pontinha, se por um acaso eles agora resolverem, que eles não te desfiliaram, né, só negaram a legenda. Não pode desfiliar, né? Se por um acaso eles chegarem agora e falarem assim, Maria, nós pensamos bem, você não repercutiu bem pro partido, porque o que fizeram foi um strike, horrível. né? Ficou ruim pro partido. Feio. Você retornaria? Jamais, jamais.
Porque existe uma coisa que não é negociável, são os seus princípios, seus valores. Quando a pessoa te coloca na parede e te obriga a fazer coisas que que vão contra os seus princípios e os seus valores, não te cabe mais ficar ali. Eu não entendo por que a Márcia está nessa posição, porque durante um tempo ela trabalhou, fez campanha, ela, irmã dela, tudo ao lado do Júnior. Eu não sei o que aconteceu aí nesse... Eu acredito que é o ego. Durante 20 anos de vida pública eu já vi muito isso acontecer. Quando a pessoa é convidada para ser candidata... É uma pena porque não soma, né? Sim. Quando a pessoa às vezes é convidada para ser candidata a um cargo assim mais alto, prefeito, deputado, acontece muito de pessoas que estão ao seu redor ficar inflando tanto o ego, inflando, agora é você, você tá bem, você tá bem. A gente já viu muito isso, né, Ana? Sim. E aí as pessoas se inflam de uma tal forma que se cegam e não conseguem ver nada mais ao redor, só o próprio umbigo. Mas vai ter que ter o couro curtido, porque o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se vai agredir, aguenta aí, porque já está iniciando de uma forma ruim, ao invés de apresentar os propósitos, projetos para a população, está pensando em agressão. Então isso é bem ruim. Maria, muito obrigada, viu? Obrigada pelos Ana. Esclarecimentos. E faltam aí 190 dias para acabar essa tortura que Taubaté está vivendo. E nós não podemos continuar num governo despreparado. Então você tem a experiência, você tem a oportunidade de escolher, porque essa experiência que nós adquirimos agora, que essa atual gestão, nos mostra. Nós tivemos a gestão de Roberto Peixoto, que foi uma gestão que deixou Taubaté difícil, nós tivemos a gestão do Ortiz Júnior e agora a gestão de José Saldi. Isso tudo serve como parâmetro e nós só estamos na pré-campanha. Sinto muito iniciar uma pré-campanha com essas atitudes sorrateiras, que pode ser prerrogativa do partido. É prerrogativa do partido dar legenda ou não dar legenda. Posso ter minha legenda recusada também, qualquer um pode ter sua legenda recusada. No entanto, é legal? É legal, mas é moral? Porque nem tudo que é legal é moral. E aí, nós vamos ficar com o quê? Com os valores adquiridos desde a nossa infância. E foi isso que Maria Ortiz fez. Fiquem com Deus.